Boa noite a todos. Privilégio poder estar com os irmãos. Já não é noite, não? É muita luz. Estamos, mais uma vez, diante de uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de meditar nas Sagradas Escrituras. Temos recebido um banquete aqui. O Senhor tem sido tão bom, e a gente pode confirmar, que Ele tem nos guiado e nos abençoado enquanto estamos aqui meditando nas Sagradas Escrituras. Nosso objetivo nessa tarde é meditar no eterno governo de Cristo sobre as nações. Também vou solicitar aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. A gente vai passar por diversos textos, mas o nosso texto principal está em Daniel, capítulo 7, versículos de 1 a 15. Livro de Daniel, capítulo 7, versículos de 1 a 15. Vou fazer essa leitura e os irmãos podem acompanhá-la comigo. Daniel 7, de 1 a 15. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, o fazia em pedaços e pisava os pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e míriades de míriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram.
Até aqui a leitura da palavra de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, nós somos tão gratos a Ti, imensamente gratos a Ti, pelo privilégio que temos tido aqui durante esses dias, de meditar na Sua Sagrada Escritura, de ouvir a Sua voz, de atentar para as verdades que o Senhor tem falado sobre nós a respeito de Cristo e de como Cristo se revela em toda a Escritura. Pedimos agora, Deus, que a Sua bênção, que a Sua graça continue se manifestando em nossas vidas, que os nossos olhos, ouvidos, possam ser abertos pelo Santo Espírito de Deus, como também já foi ressaltado aqui, de maneira que vejamos a beleza e a glória de Cristo, Filho de Deus, o nosso Redentor e Salvador, e que o Senhor nos faça ver o quão glorioso é o Seu nome. Essa é a nossa oração, Deus, e assim fazemos, em nome de Cristo, Senhor da Igreja. Amém. Tem um livro, é um livro infantil, chamado O Peregrino. É um livro de John Bunyan, que é contado e já foi traduzido, e hoje nós temos em português belos exemplares desse pequeno livrinho. Lá em casa nós constantemente tentamos ler esse livro juntamente com nossos filhos, e a gente tenta os fazer perceber algumas verdades a respeito daquela jornada do pequeno peregrino até a cidade celestial. Aquela jornada do pequeno peregrino, que ele sai da cidade da destruição até a cidade celestial, ela é uma jornada que é interrompida de diversas maneiras e de muitas formas. Ele encontra no seu caminho muitas tentações, ele encontra outros viajantes que têm características um tanto quanto assombrosas, especialmente para uma criança. Preguiçosos, ansiosos, desanimados. Até mesmo Beelzebu, o próprio Satanás, ele surge no meio daquela jornada para impedir que o peregrino chegue até a cidade celestial. A grande ideia do livro, porém, não acho que seja que talvez o peregrino não vá chegar à cidade celestial. Porque a cidade celestial ela é um presente de Deus para todos os peregrinos, e Ele garante certamente que chegaremos até o lugar onde Ele já preparou para nós. Mas a jornada de todo peregrino ela é tomada por vários tipos de contratempos. E esses contratempos, na minha visão, eles são usados pelo próprio Salvador, que é quem leva o peregrino para a cidade celestial, para moldar esse peregrino, para preparar esse peregrino e abrir os olhos desse peregrino para que ele possa ver e para que ele possa entender quem é o seu Salvador. A jornada ela é controlada por Cristo. Toda a narrativa ela é controlada por Cristo. E é exatamente isso que eu creio, que nós vemos aqui, tanto no texto de Daniel e quanto nos textos de Apocalipse, que nós também veremos durante essa tarde. Daniel estava num momento muito interessante da vida dele. Ele já havia visto o Senhor livrá-lo de tantas formas, de tantas maneiras, que certamente a fé de Daniel já havia se tornado uma fé robusta, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando escravo ainda dos líderes, daqueles povos que submeteram os judeus. Ele vivenciou alguns dos fatos mais gloriosos que as Escrituras falam. Entretanto, o fim da narrativa de Daniel não acaba no capítulo 6, onde, mais uma vez, ele é liberto por Deus da cova dos leões. Daniel ele se depara agora com uma nova realidade dentro do seu livro. Uma realidade que inclui agora sonhos e visões que apontam para a escatologia cristã. Essas visões, elas não falam mais somente do tempo de Daniel, mas elas vão muito além, elas olham para um futuro que está imensamente distante da realidade que Daniel está inserido. Elas olham para frente e, ao ver essas coisas, Daniel ele se torna completamente perdido
como vemos lá no versículo 15, ele se alarma dentro dele, ele fica perturbado, pois tantas coisas foram reveladas que ele não podia compreender. A primeira parte da visão de Daniel, ela está entre os versículos de 1 a 8. E nesses versículos, Daniel vê 4 grandes animais. Animais que, obviamente, não são animais em si, mas esses animais, eles representam domínios, eles representam impérios que viriam governar a terra, ou já estavam governando a terra, e esses impérios, eles governariam tudo que existe, todos os povos, e governando todos os povos, eles seriam também uma mão de julgo de Deus sobre todas as nações. Muitos tempos se gasta dentro dessa narrativa, analisando quais são esses impérios, tentando entender na história qual é o primeiro, qual é o último, e tantos livros já debateram essas questões. Nosso objetivo não é esse, nós não temos a intenção de identificar nomes aqui, mas o nosso objetivo é entender o significado disso. Esses animais, eles são animais extremamente violentos. E por que eles são violentos? Porque a narrativa aqui está descrevendo impérios que virão sobre esse mundo para não somente violar a lei de Deus, mas para colocar sob julgo toda a humanidade. Esses impérios, eles se apresentam como leão, eles se apresentam como leopardo, eles se apresentam como ursos, animais extremamente selvagens e que não podem ser controlados por qualquer tipo de força humana. A gente nunca viu um urso numa coleira. A gente nunca tentou trazer um leopardo para dentro de casa. Por que não? Porque esses animais são extremamente violentos. E a ideia dessa violência é exatamente essa. Esses animais, entretanto, eles serão todos eles serão vistos ainda como pequenos quando esse quarto e último animal ele surge. E esse quarto, último animal, ele é distinto dos outros 3, porque ele é mais terrível, mais espantoso e mais poderoso do que todos eles juntos. Essa narrativa, para Daniel, ela é muito difícil de ser compreendida simplesmente se você olhar para o que Daniel aqui está dizendo. Porque Daniel, ele tem motivo de estar alarmado. Ele está longe do que nós temos hoje. Ele não tem as revelações que vieram posteriormente, mas nós temos. Se você abrir a sua Bíblia comigo, agora em Apocalipse 13, e aí nós vamos ir e voltar para Daniel, então deixe aí marcado. Nós veremos que nos versículos 1 e 2, nós temos exatamente uma descrição que nos torna semelhante o que está em Daniel com o que está em Apocalipse. Apocalipse 13, versículos 1 e 2, eles vão falar a respeito de João vendo uma nova visão. E ele diz: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. As imagens nas Escrituras, elas não são colocadas ao acaso. Da mesma maneira como vimos aqui o reverendo Tiago enfatizando como as palavras, as situações dentro do Evangelho de Marcos, elas se complementam, elas unem aqueles textos. Aqui na literatura apocalíptica, nós encontramos essa mesma verdade. Essa besta que emerge do mar, em primeiro lugar, ela é chamada de uma besta que possui 10 chifres. É exatamente essa descrição daquele animal lá em Daniel 7. Uma besta que no versículo 8 diz que tinha 10 chifres. Esses chifres, eles falavam insolência. Essa besta, ela possui sobre ela nomes de blasfêmia. A ideia de unir uma a outra é uma ideia objetiva do autor de Apocalipse, porque aqui ele está, na realidade, interpretando o que o sonho de Daniel queria dizer muito antes dele começar e pensar até escrever o livro de Apocalipse. A imagem dessa besta, ela também utiliza a imagem dos animais ali em Daniel 7.
O leopardo, o urso e o leão, é o que o versículo 2 nos diz. Exatamente os 3 animais que se encontram sob aqueles 3 reinos ali em Daniel, no capítulo 7. Outra semelhança é o domínio, o grande domínio que essa besta ela vai exercer sobre as nações. Essa besta agora, ela não está sozinha, isso é diferente do que vemos lá em Daniel. Em Daniel, aqueles animais, eles governam solo. Aqui, essa besta que emerge do mar, ela vem com um imenso poder e com uma imensa autoridade. Ela não vem só, ela vem servindo ao dragão. O dragão, na realidade, é o seu senhor. O dragão, que em Apocalipse é reconhecido como sendo o próprio Satanás. Aqui essa besta, então, munida com a autoridade dada pelos próprios Satanás, ela vem para perseguir a igreja, ela vem para destruir tudo que possui o nome de Cristo, ela vem para tornar impossível a vida dos cristãos no mundo que nós vivemos. Essa narrativa, ela não está distante de nós. Essa narrativa, ela agora se torna real em todos os lugares do mundo onde o evangelho tem sido perseguido. Nós temos visto isso em todo o tempo. Cristãos na Nigéria, que talvez há 20 anos têm sido mortos e violentados de uma forma horripilante. Cristãos em vários países do mundo, como os países árabes, que têm perdido seus bens, têm sido levados à morte, suas famílias têm sido violentadas, seus bens têm sido tomados, toda a destruição que essa besta tem causado é visível no mundo que nós vivemos até hoje. Os nossos olhos podem ver as ações da besta, as ações desse grande animal que é terrível e possui essa autoridade. Juntamente com Daniel, Apocalipse olha para o mundo e vê o mundo como ele é. A intenção do que há no mundo é destruir tudo que se toma pelo nome de Deus. Isso não se afasta de nós que estamos vivendo num país que aparentemente possuímos a paz. Nós temos visto isso também em nosso meio. Aqui, de forma diferente, temos visto Satanás tentar destruir a igreja, fazendo com que ela abandone, por exemplo, a autoridade das Escrituras. E é curioso como ele tem conseguido fazer isso, especialmente no meio da igreja evangélica. Cada vez mais temos visto pessoas dizendo que a Bíblia ela não é suficiente, que ela não pode ser tudo, não pode ser tomada como tudo, mas que na verdade precisamos de outras coisas, e isso se mescla a várias outras visões que juntam entretenimento, juntam desejos pessoais e juntam até mesmo pecados, e tem feito a igreja de Deus padecer em um Brasil que está longe de ser um Brasil que glorifica a Deus na sua vida. A igreja de Cristo, ela não faz mais tanta diferença, pelo menos no momento em que nós estamos. E não só isso, a igreja de Cristo, ela tem perdido a sua beleza no dia a dia. A igreja de Cristo, ela não é mais tão respeitada. Eu me lembro quando eu era novo, e eu tinha meu pai também é pastor, tinha professores do seminário lá de Belo Horizonte, a gente tinha muito contato com eles, e eu me lembro que alguns, quando eles iam, por exemplo, no banco, como pastores, eles precisavam, por exemplo, de um empréstimo para comprar um carro, alguma coisa assim. Eles eram respeitados, eles eram tratados com zelo, porque eles basicamente viam um bom testemunho da igreja de Cristo Jesus por meio dos pastores. Hoje, se você trabalha em um banco, você sabe disso muito bem. O pior crédito possível é para exatamente aqueles que têm liderado a igreja de Cristo. Se você se apresentar como um pastor, você não pega empréstimo nenhum, porque os pastores são os que menos pagam as suas dívidas aos bancos. E temos visto como isso simplesmente mostra o quão longe os pastores brasileiros estão de refletir a imagem de Cristo. Não só isso, os pastores têm vivido vidas como nécios. Temos visto líderes de igreja, não somente pastores, que têm, ao invés de se dedicado às coisas de Deus,
se dedicado mais a si mesmos, olhando mais para os seus próprios corações, amando mais ao mundo, amando mais os seus desejos. Parece que vivem numa vida de eternas férias e, basicamente, Cristo não é tão importante assim, desde que haja qualquer tipo de sermão no domingo sendo pregado e que a igreja, que não exige tanto mais dos seus pastores, ela esteja de alguma maneira satisfeita e ela não seja tão confrontada assim, até porque se ela for confrontada, talvez os membros não voltem, porque os membros também não querem confronto. Hoje queremos palavras de amor, queremos palavras de carinho, queremos assistir a jogos, queremos nos divertir com os nossos irmãos, ir à praia e sabe-se lá mais o quê, menos nos comprometer com a igreja de Cristo. E essa realidade não é uma realidade à toa, essa é uma ação direta desses animais, dessa besta que emerge do mar e atua no mundo para corroer a igreja, para consumir a igreja, para matar a igreja, porque a igreja está perdendo a batalha por causa dos seus luxos, por causa dos seus amores, por causa dos seus anseios, dos seus pecados que têm chamado mais a sua alma do que necessariamente Deus tem os convidado a viver uma vida justa e reta em sua presença. Essa é a ação maligna da besta e a ação maligna desses animais. E é por isso que Daniel tanto se perde, amedrontado. Pois Daniel, diferente de nós, ele consegue ver isso de uma forma mais limitada. E tudo isso aqui em Daniel 7 são sombras do que nós depois vimos e já conseguimos ver hoje, graças ao Novo Testamento, graças à vinda de Cristo, como já cumprido. Essa realidade em Daniel, ela é tomada por uma nova visão. Voltando em Daniel 7, a próxima porção desse momento, ela fala a respeito do ancião de dias, e isso inclui os versículos 9 a 12 de Daniel 7. Daniel, então, volta os seus olhos daqueles grandes animais, e ele olha, então, agora para alguns tronos, e dentro desses tronos, em um desses tronos, ele vê alguém que ele vai chamar de ancião de dias. Esse ancião de dias, ele possui algumas características específicas. Ele tem as suas vestes brancas como a neve, cabelos na sua cabeça como a pura lã. O seu trono tinha chamas de fogo, eram rodas de fogo ardente. Um rio manava dele, milhares e milhares os seus serviam. Míriades de míriades estavam diante dele. E ele se assenta num tribunal e ele começa a abrir livros. Esses livros, na visão de Daniel, eles geram o que vem agora nos versículos 12, e no versículo 12 especialmente, e o que vai começar a surgir no versículo 13. Porque esses livros, na medida que vão sendo abertos, eles vão trazendo julgamento. Julgamento inicial que dá-se àqueles animais. Versículo 11 diz que na medida que esse tribunal acontece, aquele que tinha o chifre e que falava blasfêmias, ele é morto. Os outros 3 animais, eles perdem o seu domínio. E esses animais, ao invés de ser mortos, eles têm a sua vida por um breve período prolongada. Não por muito tempo, mas por um prazo pequeno. A característica disso, para Daniel, é uma característica que tem algum sentido, pois aponta para uma esperança cristã, mas obviamente Daniel não vai conseguir compreender isso como nós compreendemos. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 7. Lá em Apocalipse 7, nós veremos uma das descrições a respeito do nosso Redentor. Lá em Apocalipse 7, versículo 9... nós vemos que depois dessas coisas, aquele que estava sentado num trono, que possuía vestiduras brancas, ele começa a mostrar e a fazer atos dos céus que trazem, obviamente, glória à igreja de Cristo e salvação à igreja de Cristo.
Não há como olharmos para essas palavras, mais uma vez, e achar que essas palavras estão colocadas aqui à toa. Essas descrições, elas foram colocadas de forma proposital. Vestiduras brancas, os tronos estão presentes, os livros irão surgir. A ideia é que o que Daniel não viu, agora nós conseguimos ver. O que ele, na sua forma limitada da sua visão, não conseguiu entender, agora, mediante a ação de Deus, na revelação de Deus no meio do Novo Testamento, faz possível com que a igreja compreenda e veja. O Redentor, aquele que tem vestiduras brancas, aquele que tem domínio em suas mãos, aquele que governa, ele vem para trazer a salvação. É isso que o versículo 10 nos diz. Os glorificados cantam ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Porque agora a igreja está cantando que a ele pertence a salvação? Porque esses que aqui estão, os glorificados, eles já tiveram o privilégio de ver a salvação com os seus olhos. Aqui estamos diante de um povo de todas as tribos, nações, de povos e línguas, esses que já redimidos pelo sangue do Cordeiro, eles conseguem já provar de uma forma mais palpável a salvação de Deus, o Pai, sob a vida dos seus filhos. Eles veem os atos do Cordeiro, Cristo Jesus, de uma maneira ainda mais bela do que nós, que ainda estamos aqui, conseguimos ver. Nós olhamos para frente, nós olhamos para o futuro, nós temos expectativas de que o nosso Redentor, um dia, ele virá dos céus, julgará a terra, nos levará com ele, mas esse dia ainda não chegou. Por isso somos chamados de uma igreja militante, que ainda luta, que milita, que está ainda vivendo no mundo, com um propósito específico, que é o propósito de servir a esse Deus. Apocalipse 5, volte sua Bíblia aí, mais uma página, também trata dessa mesma narrativa. Esse Deus, que é o ancião de dias, agora está sentado num grande trono nos céus. Esse trono nos céus, ele está ali agora, onde livros são tomados, e um livro específico, ele é chamado a atenção. Um livro que ninguém, é o que o versículo 2 nos diz, é digno de abrir. Um livro que, como o livro lá em Daniel 7, ele chama a atenção para o fato de que esses livros, eles trazem não só julgamento, mas eles também trazem a salvação. Um cordeiro, como sido morto, ele é aquele quem quebra o silêncio celestial, ele adentra a presença desse ancião de dias, desse Deus que se assenta no trono, ele pega aquele livro em suas mãos e ele se une a Deus assentado no trono, governando todas as nações. E naquele ato louvável e glorioso, que obviamente aponta para a vinda de Cristo, para o cumprimento da sua missão, para o fato de que ele pagou completamente os nossos pecados na cruz, verdadeiramente nos redimindo da culpa que anteriormente era nossa, mas foi colocada sobre Cristo Jesus. Ele agora nos mostra o resultado disso. O silêncio de Deus é quebrado por cânticos de adoração. Cânticos que adoram tanto aquele ancião de dias que está no trono, quanto o Cordeiro, e que celebram a salvação que eles trazem sobre um povo que carecia de um Salvador, que carecia de um resgatador. A visão de Daniel, então, ela se torna mais bela, pois apesar das bestas, daqueles grandes animais que se levantam para destruir, para perseguir a igreja, agora estamos vendo um ancião de dias restaurando a possibilidade de esperança, porque ele não deixa o seu povo abandonado, pois ele não os deixa completamente soltos no mundo, mas ele os traz e os leva a verem a glória e a majestade de Deus e da sua salvação. Esse mesmo ato de adoração, ele ainda se torna mais belo na sessão que vem a seguir, lá em
em Daniel capítulo 7. Agora no versículo 13 de Daniel 7, Daniel vê algo diferente ainda de tudo o que ele estava vendo. Ele olha e das nuvens ele vê um homem que é chamado aqui do Filho do Homem. Esse Filho do Homem se dirige a esse ancião de dias e ele recebe das mãos do ancião de dias algo específico, que é o que está aí no versículo 14. Foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa descrição é uma descrição única em todo o Antigo Testamento. Esse é o único lugar no Antigo Testamento onde você vai ler essa expressão Filho do Homem. Ela é usada, obviamente, de forma proposital. E é curioso que o Novo Testamento trata do Filho do Homem em vários lugares, nos Evangelhos, nas cartas, em Apocalipse, como veremos em breve. O Filho do Homem, que é uma característica que aponta para Cristo como aquele que governa, é o que recebe o domínio do Deus que está nos céus. E aqui, pela única vez no Antigo Testamento, o Senhor olha para esse texto que é escatológico e, ao invés de usar todas as designações para Messias que existia, ele escolhe essa única no Antigo Testamento, dizendo: o Filho do Homem é quem vem. Essa mesma expressão, ela surge novamente lá em Apocalipse. Não temos tempo de olhar todas as designações de Filho do Homem, mas em Apocalipse 1, no versículo 12, a partir do versículo 12, na verdade, nós vemos essa mesma expressão, Filho do Homem, sendo trazida à tona. João, ele olha, ele vê então uma voz falar com ele, ele vê os 7 candeeiros, e ele vê no meio dos candeeiros, no versículo 13, um semelhante a Filho do Homem. Esse Filho do Homem que aqui está representado, ele possui características bem distintas daquele Filho do Homem que lá estava em Daniel. Aquele Filho do Homem, ele vem e recebe domínio. Esse Filho do Homem, ele possui características únicas que nos mostram a grandeza da pessoa de Cristo Jesus. Esse Filho do Homem, ele possui vestes talares, cingidas, à altura do peito, e ele possui um cinto de ouro. Essas vestes, elas não são vestes comuns, elas são vestes tanto sacerdotais quanto reais. A ideia é que esse Filho do Homem, aqui em Apocalipse 1, ele não é simplesmente alguém que tem domínio, mas ele é, diante de todos aqueles que têm domínio, o que possui o maior domínio, pois todos os outros domínios estão sujeitos ao domínio dele. O seu poder, ele extrapola a realidade dos homens. A sua beleza, ela se inicia pelos seus cabelos. É glorioso ver como as Escrituras, elas usam algumas coisas que para nós, pelo menos para os vaidosos dos tempos modernos, não representam coisas tão bonitas, mas aqui elas representam a beleza e a glória de Cristo. Cabelos brancos, como a alva lã, como a neve, que aqui mostram não somente a imensa sabedoria, o respeito, a glória do nosso Senhor, mas os seus cabelos brancos, ele o diferem de todos os outros reis mortais. O que acontece para termos cabelos brancos? Eu já estou começando a ter uns aqui, eu estou só pelo menos no cavanhaque por enquanto. Alguns irmãos já estão na cabeça e por aí vai. À medida que envelhecemos, eles vão se embranquecendo. E quanto mais brancos, a gente sabe que mais velhos estamos, não é verdade? Hoje temos a tinta, nos ajuda bastante, mas não nos salva. Esse ancião, seu cabelo continuará branco para sempre. A distinção entre ele e nós é que a morte nunca o alcançará. Seus cabelos permanecerão brancos eternamente. O
seu poder, a sua glória, o seu domínio, eles nunca lhe serão tirados. Eles brilham como a neve, porque eles mostram a grandeza da sua santidade também. Os olhos desse Cristo, eles não são olhos comuns, os seus olhos podem ver. Os olhos de Daniel, lá em Daniel 7, eles podiam ver as visões, eles podiam tentar entender as coisas. Os olhos desse Filho do Homem são como chamas de fogo. Chamas de fogo que podem penetrar qualquer coração, penetrar qualquer alma, que pode chegar a qualquer lugar. Não há como nenhum homem sobre a terra se esconder dos olhos de Cristo, pois onde quer que estivermos, onde a situação que estivermos, no esconderijo que tivermos, os seus olhos de fogo penetram até mais fundo da sua alma, eles entendem os desejos do seu coração. O seu domínio é infinitamente maior do que o domínio de qualquer rei, de qualquer imperador, do que qualquer patriarca e líder do mundo que existe. Ele é o Filho do Homem, que tem todo o poder em suas mãos. Os seus pés, eles não são pés que simplesmente o levam a algum lugar. Eles serão semelhantes a um bronze polido, refinados numa fornalha. Quando seus pés pisam a terra, eles podem esmagar a qualquer coisa. A sua grandeza, ela é infinitamente maior do que qualquer coisa que podemos ver. Ele pode destruir tudo na hora que quiser, pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, pois o seu poder é incomparável. A sua voz é uma voz como de muitas águas, uma voz extremamente poderosa, que chega até os confins da terra, e uma voz que ninguém pode impedi-la de prosseguir. Essa descrição, ela não é a mais detalhada das descrições a respeito do Filho do Homem, aqui em Apocalipse. Eu a escolhi porque ela é a mais breve das descrições do Filho do Homem. Nós temos outros momentos aqui em Apocalipse em que você vai ver essa mesma imagem de Cristo Jesus vindo sobre o mundo, e ele vai se apresentar como esse Filho do Homem para julgar, para destruir, para punir especialmente todos aqueles que se levantam contra o Deus dos céus e contra a igreja. O Filho do Homem, ele vem agora ao mundo com um poder e um domínio que são incomparáveis a qualquer domínio que possa existir na realidade que temos. E a grande e maior distinção disso tudo, ela se dá exatamente aqui. Porque Daniel, ele está inserido num momento em que, quando ele vê tudo isso, quando ele olha para essa visão, ele olha para o futuro como um futuro incerto, como um futuro cheio de temor. E é por isso que ele mesmo escreve, ele mesmo diz, lá no versículo 15 de Daniel 7, que ele está alarmado, que ele está perturbado, agoniando, porque ele não sabe o que está por vir. Em contraste a isso, nós encontramos a igreja de Apocalipse. A igreja de Apocalipse não é uma igreja que viveu belezas e grandezas, não viveu paz, não viveu tranquilidade. A igreja de Apocalipse é uma igreja que sofre, e sofreu arduamente. Porém, quando a gente olha para a igreja de Apocalipse, a gente encontra essa igreja de Apocalipse adorando. A gente encontra essa igreja de Apocalipse unindo-se a anjos para celebrar canções que são canções de adoração, de louvor a um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 5, vemos milhares se unindo em canções que dizem, por exemplo, digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
não há sofrimento, não há temor, não há angústia. A igreja de Apocalipse, apesar de estar vivendo um terror no mundo que vivemos, eles louvam, eles adoram, porque eles conhecem o seu Senhor, eles conhecem o seu Mestre, e eles estão o adorando, eles estão bendizendo-lhe o nome. Apocalipse continua chamando a nossa atenção, na medida que a gente vai vendo os remidos, eles a todo tempo começam a celebrar, eles começam a cantar. Nós não podemos parar em todos os textos, o reloginho aqui na minha frente, ele anda rápido. Mas lá no capítulo 19, a gente vê uma numerosa multidão. Uma multidão que é incontável. E essa multidão, ela está cantando e dizendo aleluia. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus santos. E uma segunda vez eles disseram aleluia, e a fumaça sobe sobre os séculos. Eles cantam, eles adoram, e na medida que eles adoram, o Senhor continua a julgar os inimigos. Aquela besta que Daniel teme, aqui ela encontra o seu fim. Quando vemos em Apocalipse 19, nos versículos 11 em diante, essa besta ser tomada pelo Filho de Deus, pelo Filho do homem, e ele toma essa besta, e lá no versículo 19, 20, ele vai falar que a besta e os reis da terra, com seus exércitos, eles se levantam para pelejar contra Deus, contra Cristo, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e os sinais foram feitos diante dela, e no final do versículo 20 diz, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aquelas bestas selvagens que se levantam para destruir, aqueles impérios poderosos que cospem o seu poder e perseguem a igreja, eles encontram a sua destruição no Filho do Homem. Ele os pune pelos seus pecados. E Apocalipse estende essa beleza da salvação ainda mais, porque capítulo 20 vai mostrar o juízo de Deus, não só sobre Satanás, mas sobre todos os inimigos de Deus. E até a própria morte é julgada, e ela não poderá mais tomar parte entre os homens, pois todos os inimigos de Deus, eles serão postos abaixo pela pessoa de Cristo Jesus. Essa narrativa é uma narrativa que se complementa de tal maneira que ela tem que mostrar e ensinar à igreja algo que é extremamente belo e glorioso para o povo de Deus. É curioso pensarmos que a igreja moderna, a igreja contemporânea, ela teme tanto. Nós tememos tanto. Nós tememos coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. A igreja hoje lamenta e está temendo por medos que a gente nem sabe se um dia virão sobre nós. Politicamente falando, hoje, talvez a igreja nunca se encontrou no momento em que murmurou tanto. Em que, ao invés de se levantar como uma igreja vencedora e proclamar o evangelho às nações, ela se amedronta muitas vezes, ela se cala de medo, e o máximo que ela faz é bramir algumas palavras de rejeição. Mas a igreja de Cristo, ela não pode viver assim, por um motivo apenas. A narrativa que nós estamos descrevendo aqui, ela fala de uma narrativa em que nosso Deus, o seu Deus, Ele controla absolutamente
tudo que existe. Quando falamos das bestas, Ele controla as bestas. Aqueles animais selvagens que se levantam para destruir, eles são marionetes nas mãos de um Deus infinitamente mais poderoso do que Ele. E a hora que Ele quiser, eles caem como se não fossem nada. Não há império nesse mundo, hoje ou no passado, que se sustente sobre o poder do seu Senhor. Não houve um César no mundo que pudesse definir o seu próprio futuro, pois Cristo é que governa o futuro. Não há presidente no mundo hoje, ou um líder, um ditador, que possa garantir o dia de amanhã. Mas o nosso Senhor pode. O nosso Senhor já o garantiu. Ele já revelou a verdade a mim e a você. E eu simplesmente não entendo. Porque ainda tememos o mundo. Porque ainda tememos os líderes. Porque ainda tememos os senhores. Hoje, o reverendo Tiago lhe citou aqui João Batista. Ele não entrou nessa porção. Ele simplesmente citou que a conexão entre o início de Marcos e o meio, né, quando João Batista é morto. Primeiro foi preso, depois foi morto. E por que João Batista foi morto? Porque quando ele viu aquele líder do seu tempo consumido em seus pecados, ele simplesmente se levantou como a voz de Deus para proclamar a verdade de Deus a todos. Essa é a verdade que muitas vezes nós ignoramos. Essa é a verdade que muitas vezes nós nos esquecemos. Meus irmãos, a maior arma da igreja é o nosso evangelho, é Cristo Jesus. Estamos num ano de eleição, eu sei que estamos pensando em votos, estamos preocupados com tudo isso, obviamente, não somos tolos. Mas, meus irmãos, muito mais do que isso, Cristo Jesus é a única salvação para a nossa nação. Ele é a única salvação para o mundo que nós vivemos. A igreja de Cristo, ela tem que se levantar para proclamar essa verdade e para mostrar que o nosso Deus reina. Ele verdadeiramente reina. Não tema nada, mas se levante para ser um instrumento na mão desse Deus. Mas tem que terminar, então vamos concluir. A primeira conclusão é exatamente essa. Nós precisamos reconhecer quem o nosso Deus é. Ele é o governador dos céus e da terra. Não duvide do seu poder. Não duvide de que o futuro é incerto. Ele não é incerto. Ele está exatamente como ele deveria estar. Pois Cristo Jesus é o dono de tudo que existe. Ele se levanta para estruturar as nações. E na medida que Ele quer, tudo o que Ele planejou vai acontecer. Você já viu presidentes subirem, presidentes caírem, e você vai continuar vendo isso com olhos de quem não tem controle. Ele olha para tudo isso como quem governa. Confie no seu Senhor. Mas confie no seu Senhor da maneira certa. Daniel, ele conhecia a Deus, ele sabia do poder de Deus, ele viu o poder de Deus de uma maneira que nós nunca vimos. Pelo menos eu imagino que nenhum de nós foi lançado numa cova de leões e viu os leões com as suas bocas fechadas. Ele viu. Mas é glorioso que muitas vezes nós não percebemos que os leões não são nada perto do poderio do nosso Senhor. Não tema o que está ao seu redor. A igreja de hoje não pode temer, ela não pode ter medo nenhum. E o nosso medo,
acredito eu, está muito ligado ao nosso conforto. Uma igreja que aprendeu, talvez, a ser mais mimada do que confrontada. Uma igreja que tem dificuldade, por exemplo, de proclamar o evangelho para aqueles que podem criar certos tipos de provações para você. Ou de se colocar como um cristão em momentos que você pode correr riscos ou até sofrer danos. Não podemos viver assim. A igreja de Cristo, ela é uma igreja destemida. Ela deve ser uma igreja destemida. É uma igreja que, quando vê o mal sendo feito, ela proclama a verdade de Cristo e clama que Cristo Jesus seja o centro e chama os pecadores ao arrependimento. É uma igreja que, quando vê o pecado tentar adentrar aos seus arraiais, ela simplesmente diz: arrependa-se, igreja, volte-se ao Senhor, mude de rumo, ande com Ele, vivam uma vida justa, vivam uma vida santa. É uma igreja que abandona o pecado porque ela entende que não há como amar o pecado. É impossível amar o pecado se você conhece o seu Senhor. Ele é santo. Como, diante de um Deus santo, uma igreja suja pode sobreviver? Como vamos sustentar os nossos pecados ao mesmo tempo que sustentamos que somos crentes? Como você não tem vergonha de dizer ao mundo que você pertence a Ele, se o que eles veem é o seu pecado, são as manchas que Satanás tem colocado na sua vida? Como? Como você não se envergonha? Como nós não nos calamos e não nos escondemos de vergonha? Loucura! Loucura do nosso coração. Precisamos mudar. Porque a igreja genuína de Cristo, ela não teme nada. Ela se levanta para a glória do Rei. Ela se levanta para dizer que existe um Deus vivo governando a terra e nós somos os súditos dele. Estamos aqui para pagar o preço, tomar a nossa cruz, segui-lo, servi-lo, amar o mundo, amar a igreja, servir aos irmãos. Assim o nosso Deus é exaltado, assim Ele é louvado, assim somos igreja. Não estamos aqui para fingir nada. Eu quero te chamar a atenção para o fato de que uma igreja que vê Cristo em tudo não pode ser uma igreja que vive para si. Ela tem que ser uma igreja que vive para Ele e deixa Ele ser o Senhor de nossas vidas. Termino aqui nesse contraste. O Senhor reina em tudo. Como pode Ele não reinar sobre a sua própria vida? O Senhor governa os reis. Ele os põe, Ele os tira a hora que quiser. Como podemos nós dizer que somos donos do nosso próprio tempo, do nosso próprio dinheiro, dos nossos desejos? Como? Não podemos. Meus irmãos, lembre-se do peregrino. Somos peregrinos rumo a uma santa cidade. E é o seu Deus que está te levando para essa cidade. Você, como pequeno peregrino, vai encontrar muitos inimigos nessa jornada. Mas lembre-se que eles estão lá para te moldar, para te fazer mais como Ele é, para fazer que Ele seja exaltado em você, para que você comece a brilhar a luz dEle, a tal ponto que você desapareça. Que Cristo seja tudo para nós, da mesma maneira como Ele é tudo nas Escrituras. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor nosso Deus, quão constrangidos somos em olhar para a verdade de Deus e reconhecer que a igreja de Cristo ainda tem muito a caminhar. Mas não estamos aqui como igreja que lamenta. Estamos aqui como igreja que está cheia de vida e de vigor.
pois nós confiamos que o Deus que reina é o nosso Deus. E nós hoje entregamos as nossas vidas a Ti, para que o Seu nome seja exaltado em nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos transforme de tal maneira, que o Seu Evangelho nos mude, nos molde de tal forma, que quando sairmos daqui hoje, não hajam mais nomes, não hajam mais endereços, não hajam mais identidades, mas que haja Cristo em todo lugar, se espalhando por todo o Brasil, para que o Senhor seja exaltado e glorificado sobre as nossas vidas e sobre as nossas igrejas. Queremos Te servir, Deus. Santifica-nos e nos ajuda a servir de todo o coração e de toda a nossa alma. É o que pedimos, confiantes que o Senhor nos levará à cidade celestial. Amém.